nossas vidas, Pai. Nos abençoa em tudo aquilo que formos fazer, Pai. Tudo aquilo, Senhor amado, que vamos consagrar a Ti nesta manhã. É momento de nós renovarmos a nossa aliança contigo. É momento, Senhor amado, de nós refletirmos, Senhor, sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros. Erros que muitas vezes nós cometemos repetidas vezes. Nos perdoa, Senhor amado, porque a Tua palavra nos ensina que nós somos carne. E por sermos carne, natureza humana, Senhor amado, uma natureza pecaminosa, herdada, Senhor amado, da Tua única criação, Pai, que foi Adão. Mas uma natureza, Senhor amado, que busca se converter na Tua presença. Uma natureza, Senhor amado, que busca em Ti o espelho, Senhor, a referência para todas as coisas. Para aprendermos a viver em Ti, ó Pai. E buscarmos sempre a Tua face, ó Deus, em momentos de dificuldade, em momentos de perigo, em momentos, Senhor amado, de alegria, celebração, ó Pai, em um momento onde nós nos reunimos, ó Pai amado, para recordarmos este sacrifício vivo na cruz do Calvário, Pai, e trazemos a nossa memória aquele dia, Pai amado, que não foi um sacrifício qualquer, não foi somente um cordeiro, um pequeno animal, foi uma pessoa que se entregou por nós, Pai, foi uma pessoa que permitiu que o seu sangue fosse vertido naquela cruz, uma pessoa que permitiu-se, ela se permitiu e se colocou no nosso lugar, Pai, para libertar as nossas vidas, Pai amado, daquilo que ainda estava por vir, ó Pai. Então nós queremos nessa manhã te louvar, te agradecer, bendizer o Teu nome, ó Pai amado, e perdoa pelas nossas falhas, pelas palavras que falamos, por aquilo que pensamos, pelo olhar, Senhor amado, que direcionamos naquele lugar que não é da Tua vontade, e por aquilo que ouvimos, que muitas vezes, Senhor amado, desagrada, Pai, o Teu coração. Nesta manhã, Senhor amado, nos abençoa como igreja, nos abençoa como pessoas, como seres humanos, ó Pai amado, que vem na Tua casa não somente renovar uma aliança, mas vem buscar em Ti, Senhor amado, a solução para todas as dificuldades, ó Pai, a cura. Nós viemos buscar a cura, porque estamos em aflição, viemos buscar, Senhor amado, portas de trabalho, porque encontramos em Ti a solução e esta porta aberta. Então nos abençoa, Senhor amado, esse local, abençoa, Senhor amado, a vida da Vilma e do Marco, cobre eles com Teu sangue, reveste as suas vidas com Teu poder a cada dia, para que o Teu nome sobre eles e sobre a sua família seja poderosamente glorificado, sobre a vida da Bruna, Senhor amado, abençoa o seu esposo, abençoa, Senhor amado, a sua casa, os seus filhos, Pai amado, continua derramando sobre ela, Senhor amado, da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, Pai amado, cobre ela com Teu sangue, abençoa, Senhor amado, poderosamente essa criança que está no seu ventre, Pai amado, cobrindo ela, guardando ela, Senhor amado, põe um anjo, Senhor amado, acampado ao redor da Tua serva, Senhor amado, permita se aproximar dela somente aqueles que são da Sua vontade, somente direcionadas por Ti, ó Pai, e quando ela ouvir, Senhor amado, que ela tem um escudo nos ouvidos, ela tem uma proteção no seu coração, ó Pai amado, para que ela seja guardada de tudo que ouve, e Pai amado, que ela seja fortalecida na Tua presença, em o nome de Jesus Cristo. Colocamos a vida do Wesley, a vida da Thaís diante de Ti, ó Pai, é um casal, Senhor amado, que está sendo moldado pela Tua presença, e pelo Teu mover, Senhor amado, aquilo que houver dificuldade sobre as suas vidas, ó Pai amado, ministra os seus corações, manifesta, ó Deus, sobre eles o Teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo que eu Te peço nesta manhã, Pai. E se sobrar alguma coisa para mim, ó Pai, Senhor amado, se nós tivermos o direito, ó Deus, de nos aproximarmos de Ti, ó Pai, olha com carinho para dentro da minha família, para dentro do meu lar, supre cada uma das nossas necessidades, como disse o apóstolo Paulo, segundo a Tua riqueza na glória, Tu és um Deus rico, poderoso, majestoso e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai amado, nós temos motivos de sobra para entrarmos nesse lugar e glorificarmos o Teu nome, pelo bem que o Senhor tem feito sobre a nossa família, pelo bem que o Senhor tem derramado sobre o meu lar, pela cura da minha filha, e eu Te louvo, Senhor amado, bendigo o Teu nome. Eu tenho motivo, Senhor amado, se a igreja estivesse somente
somente eu, Pai, eu tenho motivo de sobra para estar aqui, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo todas as manhãs de domingo, ó Pai, te agradecendo todas as quartas-feiras. Pai amado, se estivéssemos só, já estaríamos, Senhor, em bastante gente, porque a tua presença neste lugar, ela é real, ela é divina, ela é gloriosa. Então, diante de ti, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que veio nesta manhã para relembrar, ó Deus amado, o teu sacrifício, e que foi pelo sangue de Jesus que nós fomos curados, transformados, libertos para a glória e o louvor do teu nome, e viver uma nova vida na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é muito bom. Repete comigo assim, ó. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? A sua misericórdia, o seu amor é a causa de nós não sermos consumidos. Não passarmos pelo crivo, de passarmos pela prova e sermos provados e amassados. Porque Ele é misericordioso. A palavra misericórdia significa que existe um castigo para a gente receber, mas a gente não recebe por causa da misericórdia de Deus. E a graça significa que nós não merecemos um presente, mas o Senhor nos dá, porque Ele é a sua graça. Ele abriu essa porta para nós. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Tem uma Bíblia aqui embaixo. Gênesis 28, do verso 10 até o 17. Aleluia. Bendito sejas tu. Amém. Amém. A partir do verso 10, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Está todo mundo junto? Então vamos ler todos juntos. Amém. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho te dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Eu meditando nessa palavra ontem, primeiro eu ouvi assisti um vídeo de uma moça que mora em Israel, e ela colocando sobre o lugar onde estava, onde aconteceu, exatamente o local onde aconteceu este momento aqui que está escrito na Bíblia. E ela foi lá e ela começou a falar: Jacó, ele se deitou aqui, foi exatamente aqui. E aqui Deus ligou uma escada direto no céu, e do céu uma escada ligada na terra.
Quando Deus fez isso, Deus queria se comunicar com ele, mas olha que visão maravilhosa. Deus permitiu que os anjos subissem e descessem sobre aquela escada, subindo e descendo, e trazendo para ele uma visão, e levando um sentido, um pensamento, e trazendo a resposta de Deus, e subindo e descendo. E muitas vezes nós dissemos assim, que a escada do Senhor está ligada neste lugar, em todos os lugares onde se profere o nome do Senhor, aqui é a casa do Senhor. Amém? Então ele passando por esse processo e ela mostrando isso, eu gosto muito não somente de ler, mas eu não preciso ir lá em Israel para que eu assista um vídeo que mostre exatamente onde foram todas as coisas. Eu já vi o Monte Caveira, o monte chamado Caveira, que é o local onde Jesus foi crucificado. Eu tenho um documentário em casa, onde os cientistas escavaram aquele local e começaram a buscar amostras de sangue dos mortos que morreram ali crucificados. E uma das gotas de sangue que eles levaram como amostra, uma delas ainda estava viva. Ou seja, ainda tinha vida naquela gota de sangue de milhares de anos depois. Então, quando eu li sobre isso, eu falei, verdadeiramente a Bíblia diz que Jesus Cristo vive. E os cientistas, eles precisam certificar disso, que ele vive. E nós proferimos e dizemos que ele vive. Então eu quero que você coloque isso no seu coração nesta manhã. Jesus Cristo, ele vive. Ele vive dentro do meu e do seu coração. Ele marcou com Jacó este lugar. Ele marcou com Jacó esse encontro. As circunstâncias da sua vida, como foi que ele saiu da sua casa. Nós conhecemos bem a história, que ele tomou posse de algo que não era para ele, era do seu irmão, mas ele tomou posse. E o que é interessante é que Isaac foi lá e o abençoou. E quando Isaac o abençoa, a Bíblia diz que Deus toma posse daquela bênção. Ou seja, ele disse para Abraão, quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então Deus transmitiu para ele uma autoridade, e depois Deus transmitiu essa mesma autoridade para Isaac, abençoando a vida de Jacó. Abençoando a vida de Jacó, ele começa a ter um caminho com Deus. E ele sai do meio da sua parentela, como fez o seu avô Abraão. Ele sai junto dos seus pais, como fez o seu avô. Então ele vai seguir pelo seu caminho. E todos nós vamos seguir o nosso caminho. Nós vamos ter as nossas próprias experiências. Meu pai teve uma vasta experiência, 50 anos de ministério. Eu não tenho a experiência que ele teve, mas eu tenho as minhas. E uma das coisas que eu disse para ele, era em vida ainda, eu disse para ele, eu quero ter as minhas próprias experiências, e como elas são dolorosas, elas não são fáceis. É muito bom quando você tem alguém que viva a sua situação por você, mas isso é até os 12 anos, depois dos 12 anos, você que lute. Por quê? Porque nós começamos a crescer, e quando começamos a crescer, nós começamos a ter desejos, e esses desejos, eles precisam ser corridos atrás, e quando corremos atrás, alcançamos os nossos objetivos, e quando alcançamos os nossos objetivos, tudo tem um porquê, mas nós deixamos de ser aquele cuidadinho do filho, do papai, para tomarmos as nossas decisões. E ele tomou essa decisão, eu vou sair do meio da minha família, apoiado pela sua mãe, vai nesta direção, e quando ele vai nesta direção, cansa, caminhar no deserto cansa. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha mensagens fáceis, naquela época não tinha cavalo para todo mundo, naquela época não tinha riqueza, embora o seu pai fosse rico, mas ele estava fugindo. E quem foge pega a roupa do corpo, sai com o que tem, não tem tempo para ficar juntando riqueza. Então ele sai com a mão na frente e a outra atrás. Então eu vou ter que correr atrás. E ele sai com esse propósito. Mas eu acredito assim que o mais importante de tudo na nossa vida, nós precisamos ter Deus como alguém que nos dirija e esteja conosco. Mais ou menos assim, toda decisão que você tomar, o que eu tomar, Deus está junto com você. Alguns anos atrás Deus falou isso para mim.
no momento de muita dificuldade, quando a gente vive muita dificuldade, é muita dificuldade, a gente fica conversando com as pessoas e a gente sabe muito bem aquilo que nós vivemos. E eu tomei uma decisão em 2010, já falei várias vezes isso, e o Senhor, Ele falou para mim: você faça isso, saia do seu trabalho. E aí eu te pergunto, vocês que trabalham ainda, se você faria o que eu fiz, você abandonar o seu trabalho, e aquele trabalho ser aquele trabalho que cuida da sua casa, que paga o seu aluguel, para viver pela fé. O fato de você viver pela fé não é ruim, porque o fato de você estar trabalhando também é viver pela fé. Agora é você viver pelos cuidados de Deus. E você não consegue dizer para as pessoas aquilo que você vive. Você não consegue transmitir isso, porque a pessoa hoje ela tem uma visão financeira. Tudo para ela é a parte financeira. Tudo se compra com dinheiro, tudo que se faz com dinheiro. Então, as pessoas é assim. Então, para você não trabalhar, você tem uma visão diferente, você passa a ser um vagabundo, porque você não quer saber de trabalhar. Mas as pessoas não conseguem entender esse lado, que é o lado de você decidir servir a Cristo. Mas por que, pastor, que você tomou essa decisão, sendo que, eu sempre falo isso, sendo que a sua igreja é pequena, sendo que você não faz tudo aquilo que os outros fazem? E eu posso afirmar para você, os outros não vivem o que eu vivo, e eles nunca vão ter a experiência que eu tive, porque a experiência de Jacó, Esaú não teve. Se você olhar na Bíblia, quem foi que teve essa experiência de ver Deus pessoalmente e vir falar com você? Observa na Bíblia, quem Deus foi pessoalmente para conversar com ele. No caso de Jacó, Deus ligou uma escada do céu na terra, para trocar uma ideia com ele. Louvado seja Deus. E não é com todo mundo. E não é essa experiência, ninguém mais teve. Nós olhamos pela fé e dizemos que existe uma escada ligada aqui no céu, e existem anjos que sobem e descem. Nós falamos isso pela fé, mas ele viveu essa experiência. E nós não vamos viver essa experiência, mas nós cremos que ela pode acontecer nesse lugar. Nós cremos que tem anjos passeando nesse lugar. Nós cremos que a presença de Deus é real. Então eles não vão ter a experiência que eu tenho, jamais. E eu também não quero ter a experiência que eles têm. Porque se eu tiver que me vender a qualquer preço, eu não me vendo. Então eu prefiro sofrer com Cristo do que pagar esse preço depois. Então o diabo ele também está procurando aqueles que barganham demais e aqueles que ele pode comprar. Repete comigo, eu não estou à venda. Eu não estou à venda. Então nós estamos diante do Senhor. Então não é dessa forma que se faz. Não é assim que se age. Então eles vão ter a experiência deles e eu tenho a minha. E eu não abro mão. Mas só que quando você vai caminhando, e quero dizer para você, quando você vai caminhando ao longo dos anos, 2005... quando nós lançamos o ministério, 2006, quando abrimos o primeiro salão lá em cima, não existia ninguém junto com a gente. Eu não tinha certeza, eu não via nada daquilo que Deus falava no meu coração, mas eu sempre acreditava que tudo aquilo iria acontecer. O Senhor falava, você vai para esse lugar, e eu fui para aquele lugar. Naquele lugar ainda estava em construção. Ele pegou e falou assim, agora você vai colocar luminária, mas você não tem dinheiro para colocar luminária. Você vai colocar um piso, mas você não tem dinheiro para colocar piso. Você vai fazer um púlpito, mas você não tem dinheiro para fazer o púlpito. Você vai fazer um púlpito de madeira assim, mas você não tem o dinheiro para fazer isso. Então ao longo dos anos, eu fui tendo experiências com Deus. Eu não tinha como fazer o púlpito. O dono do salão falou assim, que jeito que você quer o púlpito que eu já mando fazer? Eu não tenho dinheiro para colocar luminária, mas alguém disse, pastor, quanto fica para colocar essas luminárias? Eu não tenho dinheiro para fazer o púlpito, mas chegou alguém em casa e disse assim, pastor, aqui está o meu dízimo, e com esse dízimo eu fui lá e mandei fazer esse púlpito. A pastora estava relembrando isso na quarta-feira.
Então, ao longo desses anos, eu fui crescendo e tendo a certeza de que Deus estava do meu lado. A convicção. E quando chega em 2010, foi a maior experiência. Foi deixar aquilo que eu estava trabalhando para servir e seguir somente a Ele. Ah, mas para onde você vai? Eu não sei. A pastora, a minha esposa, se você sentasse com ela e perguntasse para ela o que ela achava, ela brigava comigo e com você junto. Isso, naquele momento, era inadmissível. Mas isso traz para mim uma experiência, uma bagagem, uma garantia de que Deus está conosco. Eu tenho certeza que Ele está nesse lugar. Se não tivesse, nós já teríamos perecido. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel. Diga Misael, diga Edneia, diga Bruna, diga Vilma, diga Wesley. Se não for o Senhor que estivesse ao seu lado. Eu quero ilustrar isso que eu estou dizendo, a certeza de que Deus está do nosso lado, de uma moça que decidiu namorar um rapaz fora da igreja. Já contei isso várias vezes, eu vou ser repetitivo. Ela decidiu arrumar um namorado fora da igreja e ela lançou para ele desafios. E esses desafios incluíam você aceitar Jesus, ser batizado e ser crente no Senhor. Só que ela encontrou um jovem, se interessou por ele, e ele se interessou por ela, mas só que para você namorar comigo, você vai ter que se converter. Passar por esses passos. Quando chegar lá na frente, eu vou observar, a saber se vale a pena mesmo ou não. E a história diz que, o testemunho diz que ele cumpriu com tudo aquilo que ela disse. Ele tinha que se converter, ele foi no culto junto com ela e se converteu a Cristo. Aí depois o pastor falou assim, olha, daqui a um mês nós vamos fazer a ministração do batismo. E ele estava lá na ministração do batismo. Passado 3 meses, foi batizado nas águas. Depois de batizado nas águas, ele se tornou um jovem que buscou muito a Deus. E foi batizado com o Espírito Santo. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ela logo observou e falou, agora é a hora da gente namorar. E foi até ele e falou assim, agora sim, nós podemos namorar. Aí ele disse assim, mas agora, quem vai orar sou eu. Eu que vou orar para saber se você é a pessoa certa para que eu possa namorar, noivar e casar. Então agora você espera que eu vou buscar em Deus a direção. Ou seja, a caminhada com Deus traz para nós uma experiência com Ele. Uma certeza de então agora eu só quero se for a direção de Deus. Porque as circunstâncias sem Ele só nos traz dor, só nos traz aflição e prejuízo. Então Jacó ele precisava dessa experiência. E Deus fez essa ligação do céu até ele. E Deus fala com ele renovando a sua promessa. É como se Deus dissesse nessa manhã, eu quero renovar a minha promessa com cada um que está aqui. Nós estamos aqui renovando a aliança com Cristo. E Deus vai renovar a sua promessa. Ele diz, assim como eu fui com Abraão, com Isaac e com Jacó, serei com você. Ele também renova, nós renovamos a nossa aliança com Ele e Ele renova conosco. Então aqui Ele estava dizendo para Jacó a mesma coisa que Ele disse para Isaac e a mesma coisa que Ele disse para Abraão. Assim como eu fui com seu pai Abraão, com seu pai Isaac, agora também eu sou na sua vida. Estamos aqui fazendo uma aliança. E eu gostei muito desta palavra. E o Senhor disse assim, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Promessa de que tudo aquilo que aonde ele estava, era dele. Aonde pisar a planta do seu pé,
Esse lugar é seu por herança. Olha que coisa. Do norte ao sul, do leste ao oeste, você vai ter um limite de terra. Você vai ter uma terra, você vai ter uma terra abençoada. Você vai ter uma nação. Aleluia. A tua semente será como o pó da terra. A mesma coisa que ele disse para Abraão. Estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E hoje nós ouvimos de um governante no nosso país, que ele sempre foi contra a família. Eu não consigo entender como é que tem crente que engoliu essa conversa. Porque a pessoa sempre foi assim. Então, se você é contra a família, você é contra Deus. Pois a família é a principal instituição criada e formada por Deus sobre a face da terra. Não é a matéria, é o homem e a mulher, é a família. Deus constituiu a família. E ele disse, por causa da sua atitude, por causa da sua caminhada, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por causa de você serão abençoadas. Louvado seja Deus. E eu posso dizer nesta manhã, por causa da sua vida, sua família será abençoada. Será guardada, será próspera no Senhor, por causa de você, por causa da sua perseverança, por causa da sua experiência com Deus, porque é isso que você está tendo, experiências com Deus, e a cada passo que nós damos, a cada momento que vivemos, nós crescemos um pouco mais no Senhor. O profeta Oséias, ele disse assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é somente conhecer de ouvir falar, é conhecer de caminhar junto. Crescer no Senhor significa você estar com Ele, caminhando junto, o tempo todo. A todos os lugares você leva Deus. Ainda ontem conversando, eu estava falando assim que tem lugares que Deus não vai. E tem lugares que você entra, que mal você entra, você já tem vontade de ir embora. Sabe por quê? Por causa daquilo que você recebeu dentro do seu coração. Vou dar um exemplo. Se porventura, Wesley ainda não tem filho, mas vai ter, em nome de Jesus, vai passar por essa experiência gloriosa. Se alguém rejeitar o seu filho, você deixa o seu filho em casa e vai nesse lugar que o seu filho é rejeitado. Você vai lá. Por que Deus iria no lugar onde o seu filho é rejeitado? Dificilmente. E por que nós, que servimos a Deus, vamos estar onde tem pessoas que não aceitam aquilo que nós cremos? A nossa fé. Há pessoas hoje na nossa nação, que dirigem a nossa nação, que não aceita o que nós cremos. E nós temos que aceitar o que eles querem, mas eu não posso vir aqui e ler a Bíblia. Na China tem um campo de concentração de crente. Sabe o que significa campo de concentração? Já ouviu falar do Holocausto? Era o nazismo, era o nazista que queria matar o povo judeu. Sabe por que ele queria matar o povo judeu? Para exterminar da face da terra. Porque era um povo para eles malditos, mas por Deus abençoado. Abençoarei todas as famílias por sua causa. A descendência de Abraão, Isaac e Jacó alcançou aquele povo. E eles mataram 6 milhões de judeus. Eu lendo isso, eu li ali que quando eles mataram 6 milhões de judeus, sobraram 70 mil judeus na terra. Você olha assim e fala, poxa vida, quase que conseguiram. Mas no Senhor, uma semente, Ele faz brotar e prosperar. Ao longo de todos os anos, o povo era exterminado, mas ele crescia, sobrou 120 mil, eles prosperaram, cresceram e se avolumaram, e hoje é uma grande nação.
Um país pequeno em tamanho, mas potente de todas as formas. Todo mundo, para mexer com a nação de Israel, eles pensam 2, 3 vezes. Os países em volta resolveram fazer guerra, chamada Guerra dos 6 Dias. E vamos pegar Israel bem no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, no dia onde eles estão somente dobrados os joelhos, aonde eles serão derrotados. E a vitória, uma das maiores vitórias da nação de Israel foi essa guerra. Onde se juntou o Egito, Líbano, Arábia Saudita, todos os países à sua volta para pelejar contra Israel. E perderam a guerra num só dia. No dia que aquele povo tinha que estar de joelhos, foi o dia que eles mais venceram. E essa era a tentativa de vamos exterminar, mas não conseguiram. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se Deus tem uma promessa sobre a vida de Israel, essa promessa vem para nós também. Bendito seja o nome do Senhor. Essa promessa está sobre as nossas vidas. E mesmo que tentem eliminar os crentes, já estão falando em queimar a Bíblia. Eu postei no status alguma coisa na Suécia, eles vão em praça pública, vão queimar a Bíblia. Em 1500 fizeram isso com o alemão lá, o Martinho Lutero. Ele foi lá e mandou fazer 300 Bíblias. E eles pegaram as Bíblias e queimaram em praça pública para mostrar para todo mundo que todo aquele que proferir a fé daquele livro receberá o mesmo castigo daquele livro. E os livros foram queimados. E Martinho Lutero foi lá e mandou fazer mais. Porque ainda sobrou um exemplar na sua mão. Então, mesmo que as pessoas tentem de alguma maneira trazer sobre nós esse tipo de castigo, não vai conseguir exterminar da face da terra a nossa fé. O cristão jamais será destruído. Podemos colocar isso no nosso coração. Jamais o crente vai ser tocado. Jamais. Por quê? Porque se ele for tocado aqui na terra, o Senhor diz: não tema o homem, porque ele tem o poder somente de matar o corpo. Tema antes a Deus, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Porque se o crente for abatido, ele vai para a glória. Louvado seja Deus. Ele vai estar com Cristo. E é isso que é a nossa fé. É nisso que nós cremos. É nesse Deus que nós acreditamos. E não as pessoas olham. Eu quero dizer para você como que eu vejo a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, se você observar, todo país, toda nação, ela manda para outras nações embaixadores. E essas embaixadas em outros países, elas são um terreno do país de origem naquele lugar. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então eles têm um cercado, eles têm um muro. Essa embaixada, ali dentro só tem americano. E à volta dela só tem o exército americano. A polícia ali não entra. O exército brasileiro ali não entra. Ninguém mexe. Por quê? Porque ali é a embaixada dos Estados Unidos. Os funcionários que trabalham ali, eles podem ser brasileiros. Porém, eles precisam seguir as regras dos Estados Unidos. Não é como é aqui no Brasil. Então, essa embaixada, ela não pode ser tomada, não pode ser tocada, ela não pode ser atacada. E quando ele sai, o embaixador sai daquele lugar, o que acontece? Batedores vão na frente dele, abrindo caminho para ele passar. E na sua retaguarda, também 2 batedores guardando a sua retaguarda, para que ele chegue até o aeroporto. Quando chega no aeroporto, a aeronave que vai levar ele também é americana. O pessoal que está lá dentro é tudo americano. Então o tratamento é completamente diferente. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, coloca isso no seu coração, ela é uma embaixada do céu na terra.
Aleluia. E quando você sai da sua casa para vir para a casa do Senhor, o Senhor dá ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardar em todos os caminhos, porque são anjos batedores que vêm na frente, abrindo caminho para que você possa passar. E quando você olha para trás, você vê anjos guardando a sua retaguarda. Louvado seja Deus, porque a igreja é assim. Ela é uma embaixada dos céus na terra. E nós precisamos olhar para a igreja desta maneira. Amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E o Senhor no verso 15 diz assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Ou seja, até que eu cumpra a promessa que eu estou te fazendo. E Deus está conosco para nos abençoar. Amém? Agora vem o verso 16, que é o que mais me chamou a atenção. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Repete comigo, vamos ler todo mundo junto esse versículo. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Você tem certeza que Deus está nesse lugar? Tem coisas que você poderia fazer que você não faria neste lugar? Tem pessoas que elas não conseguem entender. Como é que eu posso falar isso? Exemplo, as pessoas passam aqui na rua. Na quarta-feira eu orei sobre isso, falei sobre o fato da igreja estar vazia, porque não tem gente, porque isso, porque aquilo, porque um monte de coisa. Mas quando as pessoas olham para a gente, nós refletimos a glória de Deus. Alguém dizia assim: daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 10 anos. Mas eu não sabia que Deus estava naquele lugar. Porque a pessoa não sabia, não significa que não está. Amém? Como as pessoas olham para a sua vida e desclassificam. Eu quero entrar nesse ponto, porque eu comecei a analisar, ainda falei para a pastora assim, deixa eu só voltar aqui. Falei para a pastora assim, eu quero falar para você uma coisa bem interessante. Quando você olha para Abraão, Deus aprovou o casamento dele com Sara. E Sara era estéril. O que significa esterilidade? Alguém sabe? Não pode ter filho, não pode produzir filhos, não pode gerar filhos. Isso foi com Abraão. Isaac se casa com Rebeca. Qual é o detalhe entre Rebeca e Sara? Rebeca também é estéril. Aí depois Jacó. Jacó, ele se casa com Lia, porque o tio dele fez todo aquele arranjado. Mas aquele mais amor era Raquel. Detalhe, também era estéril. Aí quando você vai para Eucana e Ana, Eucana disse para Ana assim: mas eu não sou melhor para você do que todos os filhos que você deseja aí na sua mente? Mas ela desejava ser mãe. E ela era estéril. Quando você chega em Isabel, no Novo Testamento, ela era estéril. Há algo em comum entre essas mulheres. Todas elas eram estéreis. Agora, veja o que saiu do ventre de Sara: Isaac.
Veja o que saiu do ventre de Rebeca, Jacó. Veja o que saiu do ventre de Ana, não, de Raquel, José. O mesmo José do Egito que entrou lá no Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, saiu do ventre de uma mulher estéril. Quando você olha para Ana, Ana gerou Samuel, o profeta responsável por ouvir Deus e ungir o rei, Saul e Davi e Salomão. É pouco? Agora, quando você chega em Isabel, ela deu à luz a João Batista, do qual o Senhor Jesus Cristo ele disse que não há sobre a face da terra um homem semelhante a ele, que pregasse no deserto. Para ninguém estava ali. Ele começou a chamar a atenção por causa da palavra de Deus. E ele dizia, e ele virava para as pessoas e chamava elas de raça de víboras, pessoas adúlteras, malignas. Ele ia direto ao ponto. Ele não evangelizava as pessoas pelo fato da misericórdia de Deus. Ele evangelizava pelo defeito e pelo erro. Ele apontava o erro. Olha aí, ó, sua prostituta. Olha aí, seu adúltero. E isso trouxe ira para as autoridades, mas trouxe refrigério para quem acreditava nele. Ele disse assim, ó, para aquele povo que estava em trevas, raiou para eles uma grande luz. E essa luz era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse povo começou a ser batizado com ele. E ele batizava aquele povo, só que ele pregava no deserto. De onde vinha esse povo? O Espírito de Deus os atraía até ele para ouvir o Evangelho, e ele os batizava. E ele diz, não fique só nisso, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem alguém que vai batizar vocês com fogo. Vem alguém que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ou seja, ele fala daquele que viria, e aquele que veio fala sobre ele, fala sobre a face da terra. Não houve, não haverá alguém semelhante a João Batista, que pregou no deserto como ele pregou, louvado seja Deus. Então a gente olha assim e desdenha, a gente olha assim e não valoriza, a gente diz assim, não, Deus não é, Deus não está, Deus não, mas aquela estéril produziu algo importante, e eu creio que esta igreja vai produzir coisas importantes sobre a face da terra, e aqueles que já participaram, e já viveram, e já vivenciaram nesse lugar, carregaram dentro do seu coração algo especial para que o nome do Senhor seja glorificado em suas vidas, aonde elas forem. Louvado seja Deus. Foi produzido algo especial. Jacó acordou. Então as pessoas precisam acordar para entender que Deus está neste lugar, e entender dessa forma que Deus ele é fiel, e é evidente que Ele está aqui. Eu sinto que Ele está aqui. Eu só não posso tocá-lo, porque se eu tocar nele, eu vou dizer assim, não, eu vou tocar em alguma coisa, que não, Deus não é alguma coisa. Ele é Espírito, e Ele procura tais que o adorem em Espírito e em verdade. Então nós cremos e nós entendemos que Ele se faz presente neste lugar. Nós cremos e nós entendemos que aqui é a embaixada do céu na terra. Então aqui eu posso falar com Deus, e Deus vai falar comigo. E nessa manhã Deus está falando ao seu coração. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Amém? É a casa de Deus. É aqui onde nós, eu ouvi alguém dizendo ontem assim para mim, mas eu não quero ir para a igreja. Nós não somos a igreja. Todo mundo fala, eu posso ser igreja na minha casa. Mentira isso. Porque igreja significa saídas para fora.
Ou seja, sai da sua acomodação, sai do seu lugar e levanta da sua casa e vem até a casa do Senhor. E nós somos corpo, o corpo se reúne. Então, em 1 Coríntios, a palavra de Deus diz assim, sobre que um é mão, um é o dedo, outro é o pé, um é o joelho, outro é parte do corpo, mas Jesus Cristo é o cabeça. Então, se somos parte do corpo, se somos dedo, como é que o dedo pode sobreviver longe do corpo? Nós temos um presidente que falta um dedo. Vai lá e pergunta para esse dedo se ele está vivo. Alguma pessoa que esteja com problemas de saúde e ela perde um pedaço do membro do seu corpo, ele precisa ser sepultado, aquele pedaço, porque o membro fora do corpo está morto. Então ele precisa fazer parte do corpo de Cristo. É uma grande onda que está aí todo mundo dizendo, não, eu posso ser a igreja, eu sou a igreja. Então quando você fala de dízimo, a pessoa fala assim, não, agora eu vou investir em mim. Fala, investe em você, querido. Eu quero ver você repreender o devorador. Eu quero ver você repreender aquelas lutas que vêm sobre a sua casa. Eu quero ver você repreender tudo isso. Porque o Senhor fala, trazer para a sua casa, na sua casa. Quero ver. Aí as pessoas não querem ficar discutindo comigo sobre isso. Mas uma hora todo mundo vai acordar. Já ouviu aquele louvor, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Por quê? Acordou. O povo vai acordar só depois que Jesus levar a igreja. Por isso que eles já estão preparando tudo, uma grande mentira, para que quando isso acontecer, isso significa que aqueles que são do diabo também acreditam que Jesus vai vir, porque senão eles não estariam inventando toda essa mentira. Se eu não acredito, por que eu vou fazer? Acreditaram em Jesus, por isso que o crucificaram. Porque senão, por que crucificar ele? Ele dizia, sou filho de Deus, então nós vamos matar o filho de Deus. Olha, que absurdo, mas eles fizeram isso. Ah, então esse sangue vai cair na cabeça de quem? Que cai na nossa. Eles pediram isso para eles. Caiu o sangue de Jesus, a culpa caiu sobre eles. Aí chega na crucificação. Na crucificação, o centurião olha para Jesus, Jesus dá seu último suspiro, lança ali suas últimas palavras, o centurião olha para ele e diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Acordou. Conseguiu enxergar. Antes tarde do que nunca. Mas acordou. Tem pessoas que você precisa dar uma chacoalhada assim, ó, Jesus está voltando, acorda, meu. Aí Jesus traz um processo sobre a vida da pessoa, acorda aí, acorda. Uma vez eu fui para a igreja, no começo da minha conversão, e entrei lá dentro, e falei assim, Senhor, a cara de pau. Por que o Senhor demorou tanto para vir, Jesus? Porque eu acordei, né? Porque Jesus disse assim, eu sempre estive ao seu lado. Você que me rejeitou. Assume a sua culpa. Assume a sua responsabilidade. Agora que você acordou, olha Tomé. Andou com Jesus, viu os milagres de Jesus. As mulheres chegam e avisam, olha, verdadeiramente ele ressuscitou. Vai Pedro lá no túmulo ver, não, realmente não está mais lá, e agora? Aí depois Jesus se apresenta diante deles, a porta fechada, Jesus passa no meio da porta, é um susto. Nós mesmo medrosos do jeito que a gente cai duro. Passa alguém aqui por essa parede, você vai fazer o quê? Você cai duro. E Jesus, ele fez isso. Ele se apresentou no meio daqueles homens e começou a mostrar, olha, eu voltei, estou aqui, tá. Aí a alegria deles vai falar para Tomé, porque Tomé não estava. Aí Tomé fala assim, não, se eu não ver o buraco aonde enfiar a lança, se eu não ver o furo dos cravos nas mãos e nos pés, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Beleza.
Jesus vai lá de novo, mas no dia que ele dá. Tudo isso para Jesus é de propósito. Aí quando chega lá no momento, aí Tomé olha para ele, Senhor. Aí Jesus chamou ele e falou, põe a mão aqui. Foi desse lado aqui. Põe a mão aqui. Agora põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse para Tomé, agora, porque você está me vendo, você está crendo? Mas bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. De hoje em diante seja crente. Acorda para a vida e seja crente. Mas seja um crente de verdade mesmo. Não é esse crente Nutella. Esse crente Nutella que qualquer ventinho... O Nutella é gostoso, né? Tem uma época que eu ia no mercado, comprava Nutella para o Tiago gostava de Nutella. Pão com Nutella. Quem não gosta? A lombriga. Pão com Nutella. Vai ter que comer pão com Nutella. Marcelo, se vira. Pão com Nutella. E ele gostava daquilo e tal. É delicioso. Mas a vida não é só isso. Às vezes é pão seco, pão duro, pão embolorado, semioso. Ou às vezes nem pão tem. A vida não é só Nutella. E tem gente que acha que viver em Cristo é só bonança, é só coisa boa. Mas não, há um processo para a gente viver, para a gente se converter mesmo. Seja crente. E eu posso dizer, eu sou a referência se você quer ser crente. Aí eu não vou apontar, o fulano lá é uma referência. Não, eu sou a referência. Jesus, para eu chegar, ele fez um risco no chão e fez eu passar por baixo. E falou, do outro lado eu transformo sua vida só desse caldo aqui. E eu virava para meu pai, que era pastor, e dizia assim, se Deus quiser, ele vai ter que falar comigo pessoalmente. Vai ter que ser assim, duro. É mesmo, então vamos lá. E Deus gosta disso. E eu vivi isso e vivo isso. Então, se existe uma esposa referência na face da terra, a minha. Ela é referência. Não é a sua esposa, que é a minha referência. É a minha esposa. A sua é para você. A minha é para mim. Qual é a esposa que você acha que seja uma referência? A minha. Que nas horas mais difíceis, que poderia fazer assim, sabe, pegar um balde, dar uma bicuda no balde, jogar tudo para cima e falar, agora eu vou viver minha vida. Estou junto com você. Não é aquela pessoa que está junto só quando está bem. E tem muito crente que quer estar com Cristo quando recebe a bênção. E quando não recebe? Aí eu não quero mais ser crente. Eu acho assim que Deus devia ungir uma cinta para bater nesses crentes. Porque aquele crente, sabe aquele menino mimado que se não fizer ele vai sair batendo pezinho? É dizer não, pronto. Acabou a vida dele. Não é assim. Nós temos que ser crentes, mas crentes de verdade mesmo. Eu sou crente porque Jesus me salvou. E foi pelo sangue, não foi por qualquer coisa não. Foi uma coisa bem difícil. Então é para a gente olhar assim, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em todo o tempo. Não é verdade? É num monte de gente e num pouco de gente. Eu estava vendo um pastor que abriu uma igreja faz uns 3, 4 anos. A igreja dele está igualzinha a nossa, vazia. E ele transmite. Eu nunca transmiti, não vou transmitir. Mas ele transmite lá, tudo vazio. Agora tem outros lugares que não mostram a igreja. Mostra só quem está pregando. Por quê? Porque eu só vou mostrar o dia que estiver cheio. Na dificuldade não. Eu sou crente na luta, na bonança. Eu sou crente na festa, na luta. Sou crente.
E todo mundo vai precisar olhar para mim e me ver como referência de Cristo na terra. Amém? Somos representantes da glória de Deus sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé que nós vamos passar para a ceia. Eu vou fazer uma primeira oração para a gente encerrar essa parte. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar, Senhor amado, por esta palavra, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor Jesus Cristo, pelo teu mover, pelo teu agir nesta manhã, ó Pai. E através desta palavra, que acordamos, ó Pai amado, nesta manhã, Pai, para entender, ó Deus, que aqui é o teu lugar, aqui é a tua casa, aqui o Senhor colocou o seu nome, aqui, Senhor amado, é um lugar onde se vive a tua graça, a tua glória e a manifestação do seu poder. Esse é o lugar onde há cura, onde há libertação, onde há transformação de vida, sim, Pai, para que o teu nome, Senhor amado, sobre as nossas vidas e sobre este lugar, seja poderosamente glorificado. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço nesta manhã, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia.